galera do canal! Este vídeo é uma continuação do vídeo anterior que eu explico os critérios de correção da redação da Unesp e dou dicas gerais para você fazer uma redação clara e tirar uma boa nota. Mas esse vídeo eu fiz um esquema, o esquema do sucesso, para você conseguir 28 pontos, que é a nota máxima na prova de redação da segunda fase da Unesp. Como é que eu cheguei a esse esquema? Bom, eu estava conversando com uma amiga e ela me falou que tirou 28 na redação. Eu pedi para ver a redação dela e analisar o texto. Ela havia me falado que a professora dela do cursinho sempre indicava mais ou menos um esquema dessa forma e que é um tipo de texto que a banca da Unesp gosta muito. Então eu analisei a redação dela e fiz um esquema que eu vou passar para vocês e que eu espero que vocês entendam como é que é o jeitão do esquema. Não precisa fazer sua redação igualzinha está lá, mas só de vocês terem uma ideia e basearem seu texto nesse esquema, eu acho que vocês já vão conseguir tirar uma boa nota. Mas se você quiser também fazer igualzinho tá no esquema, fique à vontade. Bom, eu vou começar explicando o esquema e aí depois eu mostro pra vocês a redação dessa minha amiga e faço bem passo a passo. Bom, você pode ou não colocar o título, como eu já tinha explicado antes. E é preferível que você faça 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Esse esquema eu vou tentar explicar ele com base no tema da prova da Unesp do ano de 2017, que é a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira. A introdução ela é composta por 4 períodos. Inicialmente você vai colocar o contexto do tema. Então você vai colocar como a riqueza se relaciona com a sociedade. Depois você vai colocar ponto final e colocar por um lado, e aí você vai pôr a opinião que você é a favor. Se você acha que a riqueza de poucos não beneficia a sociedade toda, você vai colocar ela no início já do seu texto. Coloca o contexto e coloca a opinião sua. Ponto final. Por outro lado, você vai colocar a opinião que você é contra. Então você vai colocar que tem algumas pessoas que acham que a riqueza de poucos beneficia sim a sociedade inteira. Vai colocar o ponto final e você vai reafirmar a sua tese, que é o que você defende, que no caso, a minha amiga escolheu defender que a riqueza de poucos não beneficia a sociedade inteira. Então, resumindo, como é que é a introdução desse tipo de texto? Você vai colocar os dois lados da moeda. Você vai falar para o corretor que esse tema apresenta diferentes opiniões, vai contextualizar o tema, mas você tem que deixar claro qual que é a sua opinião. Essa é a parte mais importante. É o que você tem que gravar para a sua vida, assim. Exponha os dois lados e defenda um deles. Isso já faz com que você tenha uma introdução ótima, uma introdução clara, que vai situar o corretor para que ele perceba, olha, esse aluno realmente entendeu o que eu quero dele. Agora, no segundo parágrafo, que é o desenvolvimento 1, a gente vai dissertar sobre a opinião que você é contra. Então, eu sou contra a riqueza de poucos. E aí eu vou falar sobre isso, por que a riqueza de poucos não beneficia a sociedade toda, e você vai colocar áreas do conhecimento para provar isso. Então você pode pôr algum livro, um período histórico que você lembra, alguma frase que você saiba de um filósofo, de um historiador, de qualquer pensador bacana. Então essa parte você pode abusar de conceitos sociológicos, filosóficos, geográficos. Isso é muito legal, é bom para você mostrar para o corretor que você é um aluno inteligente e que consegue colocar a sua realidade, colocar os problemas e conflitos da sociedade encaixados no tema. Então é a hora que você vai tirar onda no seu texto. E eu aproveito para falar que nessa parte do desenvolvimento do seu texto, você pode colocar algumas das coisinhas que estão nos textos motivadores. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou reafirmar aqui. Lá nesse exemplo desse ano da prova, eles colocaram um texto de Karl Marx. E você pode, vendo que Karl Marx tem relação com essa coisa da riqueza, citar Karl Marx no seu texto sem problema nenhum. E isso mostra para o corretor que você conseguiu encaixar um pensador no seu texto. E não necessariamente isso te tira pontos, porque você não está copiando nada de lá. Você só pegou uma ideia,
só viu a fonte lá e tentou trazer isso para o seu texto. Não tem problema fazer isso. Agora, o terceiro parágrafo, o desenvolvimento 2, ele funciona basicamente como o primeiro desenvolvimento. Só que, ao invés de você falar do que você é contra, você vai falar do que você é a favor. Você vai falar que a riqueza de poucos não beneficia a sociedade inteira. E você vai utilizar argumentos para provar que sua opinião é correta e que a opinião de outras pessoas é errada. Isso, claro, de forma muito delicada, usando conjunções, mas você tem que ter uma opinião forte para que o corretor saia do texto e fale: nossa, realmente esse aluno me convenceu, eu não tenho dúvidas nenhuma de que o que ele acha é realmente correto. Já a conclusão é uma parte que eu considero fácil, porque não é uma conclusão igual a do Enem, que você precisa pôr proposta de intervenção. Não, essa conclusão é mais livre e serve para você fechar suas ideias e deixar ainda mais claro aquilo que você falou o texto todo, deixar ainda mais claro a sua opinião. Então, você vai colocar algumas conjunções, como portanto, deste modo, e você vai mostrar para o corretor qual que é o seu posicionamento, para que ele saiba que você defendeu a sua tese o texto todo. Apesar de você saber que existem outras teses a respeito do assunto, é aquela que eu, aluno, acredito, e eu acredito nela por causa dos argumentos que eu citei durante os meus 2 desenvolvimentos. Então, gente, esse é o esquema. Agora eu vou ler para vocês o texto, que é baseado nesse esquema, que foi escrito pela minha amiga, que ganhou 28 pontos. E eu espero que vocês gostem e percebam que ela usa muito conhecimentos de aulas que a gente tem no cursinho, essas coisas. Isso enriquece muito o texto. Você pode ter uma ideia simples, que ao você adicionar fontes e autoridades no seu texto, parece que sua ideia é super complexa, super elaborada, mas você tem uma ideia normal, uma ideia passível de qualquer aluno ter, mas você enriquece ela. Começando, ela colocou o título dela foi Questão de Perspectiva. A percepção acerca da propriedade privada e das consequências a ela associadas é variável, dependendo do referencial a partir do qual se analisa a questão da distribuição de riquezas na sociedade. Ponto. Ela contextualizou o tema. Por um lado, há quem concorde com os ideais de Karl Marx, o qual, inspirado nas concepções russonianas sobre a propriedade, acreditava que o acúmulo de capital leva inevitavelmente à acentuação da desigualdade. Por outro lado, há quem se alinhe ao liberalismo econômico e à acumulação de riquezas, defendendo que a concorrência promove um desenvolvimento constante de técnicas e de tecnologias, o que beneficiaria a sociedade como um todo. Então ela expôs por um lado e por outro lado, colocou as duas facetas do tema. E aí ela reafirma o que ela realmente acha que é verdade. No entanto, embora haja um aprimoramento tecnológico como resultado da livre concorrência, é utópico avaliar a riqueza de todos como algo benéfico para a sociedade inteira, uma vez que a realidade global demonstra principalmente uma acentuação das disparidades sociais. A introdução dela foi bem daquele jeitinho que eu falei para vocês. O contexto geral da riqueza na sociedade, e ela coloca os 2 aspectos, positivos e negativos, que ela é contra, o que ela é a favor, e em seguida ela fala, ponto, corretor, essa é a minha opinião, tá? E aí agora a gente vai para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. É evidente ao longo dos séculos os avanços científicos proporcionados pela economia de mercado. Nos séculos XVIII e XIX, durante a primeira e a segunda Revolução Industrial, iniciava-se a produção de bens de consumo em massa de forma eficiente. Com a Revolução Técnico-Científica no século XX, acentuava-se o processo de integração dos países, de fragmentação do processo produtivo, fenômeno denominado globalização. Atualmente, distâncias físicas são reduzidas, metaforicamente, com o uso de tecnologias comunicacionais, como a internet, e de transporte, como o avião. Então, ela deu o contexto do qual ela é contra.
Então, em meio a tamanho desenvolvimento tecnológico, a pobreza e a fome persistem na sociedade, evidência clara da disparidade gerada pelo acúmulo de capital. Então ela falou, apesar desses avanços que a sociedade já teve, de esse acúmulo de capitais investindo em tecnologia, isso não resolveu o problema da desigualdade no mundo. Agora é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Os reflexos da distribuição de renda atual são muito mais evidentes se forem considerados países emergentes, como o Brasil ou o continente africano. Esses são locais onde há grande concentração de renda e onde grande parte da população carece de infraestrutura básica, como moradia e saneamento básico, água potável muitas vezes, de oportunidades de segurança alimentar. Tendo a questão alimentar como enfoque para exemplificar a acentuada desigualdade social no mundo, embora a tecnologia atual permita a produção de alimentos a todos, há crianças morrendo de fome na África, há pessoas se alimentando de lixo em São Paulo e até em Nova York, e há, concomitantemente, uma minoria detentora de riquezas desperdiçando comida. Então ela mostrou aqui por que a riqueza de poucos não beneficia muito. Porque, apesar de a gente saber que tem pessoas com dinheiro, a gente vê desigualdade no nosso dia a dia através da concentração de renda e principalmente ao se analisar o Brasil e ao se analisar o continente africano. A minha amiga fez uma ressalva a respeito do finzinho desse parágrafo, que ela mudaria a parte final, que ela fala que uma minoria detentora de riqueza está desperdiçando comida, porque ela achou que ficou um pouco radical. Ela me disse para vocês terem cuidado para não serem tão enfáticos quanto ela foi. Felizmente, os corretores não retiraram o ponto dela por causa disso, mas é importante que você defenda a sua opinião, mas lembrando dos direitos humanos e sem ofender ninguém. Agora eu vou ler para vocês a conclusão e você vai ver como ela é apenas a repetição do que você já tinha falado durante todo o seu texto, só que mudando as palavras. Em vista desse cenário de discrepância entre os ricos e os pobres, é perceptível como o viés elitista da concentração de renda supera a utópica vocação democrática. Assim, a concorrência e a busca pelo lucro aprimoram técnicas e tecnologias, porém, apenas quem detém capital se beneficia desse desenvolvimento. Para os miseráveis, para os pobres, excluídos dessa lógica capitalista, por não terem condições de adentrá-la, a riqueza de poucos não traz benefício algum. Então, é aquilo que eu falei. Ela deixou a ideia dela muito clara no texto. Em momento nenhum você ficou com dúvida. Nossa, mas será que essa aluna aqui, ela acha que riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira ou não? Sabe, ela deixou totalmente explícito qual era a opinião dela. E é isso que vocês têm que fazer. Mostrar que existem dois lados e deixar totalmente explícito o que você acha. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, podem comentar, eu vou tentar responder, tirar a dúvida de vocês. Podem alterar algumas coisas sim desse esquema, expandir a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm, eu reconheço o potencial de vocês. Mas tentem manter essa essência que eu acredito que vocês obterão uma boa nota e serão aprovados no vestibular da Unesp, independente do curso que vocês queiram. Então, se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei e você vai usar esse esquema, compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que também tem interesse em fazer o vestibular da Unesp. E não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal e ativar esse sininho de notificações para que toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisar você e você não perder nada aqui do canal. Um grande beijo da Laís Moreira.